Bom dia pessoal, meu nome é Fernando Fernandes, bem-vindos ao canal Expresso Excel. Hoje eu quero mostrar para vocês um pequeno detalhe na hora de escrever fórmulas que podem facilitar a sua produtividade no dia a dia de trabalho. Eu montei uma tabelinha explicativa bem sutil e simples, onde eu coloquei o nome de algumas funções que têm acentuação. Olha só que interessante. A função maiúscula, eu coloquei uma breve descrição e um exemplo de como ela funciona. E aqui do lado, a fórmula que está escrita nesse exemplo. Então, maiúscula, ela retorna o texto de uma referência em letras maiúsculas. Por exemplo, a utilização dela aqui do lado, retornando exatamente o mesmo texto, só que com letras maiúsculas. E a fórmula que existe naquela célula é essa. Apontando para cá, ele traz exatamente a fórmula que o Excel está enxergando. Minúscula também tem acentuação. Eu separei várias que têm acentuação. Não são todas, eu sei que tem mais um monte que tem acentuação. Peguei só algumas. Escrevi a descrição dela, retorna o texto de uma referência em letras minúsculas. Ao utilizá-la, retorna o texto de uma referência em letras minúsculas, saiu todinho em minúsculo. E aqui a fórmula texto, que mostra a fórmula que está sendo usada lá. Índice. Eu criei uma tabelinha de base aqui do lado, bem simples, alguns dados bem bobos, aleatórios, completamente aleatórios, só para poder mostrar um exemplo da função índice. O que ela faz? Ela retorna um valor específico dentro de um intervalo. Por exemplo, nós informamos uma tabela qualquer, a linha e a coluna. Eu coloquei aqui 5 e 2 fixos. Poderia usar o CANRESP? Poderia. Meu foco aqui não é esse. Meu foco é falar de funções que tenham um caractere acentuado. E essa é a fórmula sendo usada na célula ao lado. Num ponto character, retorna a quantidade de caracteres de uma certa referência. Por exemplo, nesse caso, a própria descrição tem 53 caracteres. Fórmula texto. Retorna a fórmula usada ali dentro. Se você olhar a fórmula escrita aqui em cima, que nesse caso é só uma função, é o retorno dessa função fórmula texto. Função máximo retorna o número máximo, o valor máximo de uma cadeia de valores. Então eu apontei para os dados da base, que são aleatórios, e aqui eu tenho o valor máximo escrito lá. F9, para forçar o recálculo, está trazendo os diferentes valores. Mês, com acentuação, retorna o número do mês de uma data. Por exemplo, hoje, mês de hoje, é 4, porque hoje estamos no dia 2 de abril de 2017. A fórmula usada é mês de hoje. Média, eu apontei essa fórmula para o intervalo da base que eu coloquei ali atrás. Então, média de 2, da B2 até B13, deu aí esse valor. E aqui a fórmula escrita. E a potência? A potência é super simples. É um número elevado ao outro. Ele retorna o resultado da potência de um número pelo outro. Como exemplo, eu coloquei 8 elevado ao quadrado. Poderia ser 3 ao quadrado. Você sabe a resposta? O Excel sabe, dá 9. E aqui, então, a potência de 3 por 2. Percebam que quando eu mudo a fórmula aqui, por exemplo, 3 elevado ao cubo, dá 27. E no fórmula texto ela já atualizou sozinha. O que eu quero mostrar para vocês que para mim é muito importante? Vou fazer uma coluna nova aqui e exemplo prático. Vamos fazer assim? Eita, abre. Aí. Quando eu vou escrever a função maiúscula numa fórmula, igual maiúscula, eu escrevo certinho com acentuação e ele me pergunta, cadê o texto? Eu aponto para um texto qualquer. E se durante a escrita dessa função, no meio da fórmula, eu escrever o U sem o acento? Percebam que o Excel automaticamente parou de dizer do que se trata. Mas eu posso continuar isso, as pessoas às vezes não fazem. Elas têm medo que o Excel não vai calcular e não finalizam. Mas se eu fizer isso e apontar para outra célula e dar um Enter, olha só que legal. Deixa eu até fazer para ele poder quebrar e mostrar certinho. Eu dei um Enter e ele trouxe o mesmo resultado da célula do lado. Não é? E olha que interessante, depois que eu dei o Enter, o próprio Excel já colocou a acentuação. Vamos tentar fazer a mesma coisa com o minúscula? Igual, minúscula, abre parênteses. A desvantagem é que o Excel não mostra mais essa dica de tela. Então, para fazer isso, você precisa saber muito bem a ordem dos parâmetros da sua função. Se você não souber,
escreve com acento. Se você já souber, você vai acelerar ainda mais o seu trabalho sem usar acentuação. Então eu vou voltar aqui e falar minúscula. Sem o acento eu escrevi, estão vendo? E vou apontar então para a descrição. Quando eu der o Enter, olha só que legal. A acentuação já apareceu, inclusive aqui do lado. Se eu fizer a mesma coisa com o índice, igual índice sem o acento. Muita gente às vezes fica procurando, cadê mesmo? Tem que colocar o acento. E você perde, nem que seja alguns nanosegundos, você perde um tempo para lembrar que tem que usar a acentuação. Então, se você escrever assim, ele deixa passar e mostra toda a explicação. Matriz, número da linha, número da coluna, referência, número da linha, coluna, número da área. Agora, se você não escrever, você vai índice, você já sabe onde estão os seus dados, você pode fazer, por exemplo, igual eu fiz há pouco, tá? 3,2. Sem usar o acento, eu dou o Enter, o Excel automaticamente colocou o acento aqui dentro. Mesma coisa com num ponto caract, não usei acentuação, mas eu vim aqui, vou colocar aqui na outra célula agora. Deu 2, porque tem 2 valores ali. Máximo, igual, máximo. Vou chamar a base da B2 até a B, sei lá, 10. Ele corrigiu e colocou a acentuação. Mês de hoje. Aqui eu já escrevi com acento, né? Vou apagar aqui e fazer sem acento. Igual mês hoje. Aí ele corrigiu já. Aí tá entrando no autocorrect do Excel. Ele corrige sozinho. Mas vamos forçar ele a entender que é sem acento aqui. Vamos lá. Mês hoje. Ele mesmo já colocou a acentuação. Espertinho ele, né? Igual média entre 1, 2, 3, 4 e 5. Ele colocou a acentuação na média. E a mesma coisa na potência. Igual potência de 81 por 81. Não, 81 ao quadrado. 6.561. Potência. Se a gente escreve sem a acentuação, ele já sai com a acentuação escrita. Legal, né? Se você gostou desse vídeo, clica no curtiu. Se você quiser aprender um pouquinho mais de Excel dessa forma descontraída, clica no inscreveu. E a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau. Obrigado.